A partir de agora, você acompanha Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, ouvintes internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. Um prazer estar começando mais uma edição do programa Privatizar faz mal ao Brasil aqui na Rádio Petroleira. A gente está funcionando através da videoconferência, gravando com os convidados aqui por conta da pandemia, todo mundo no isolamento aí contra o coronavírus, né? E hoje a gente vai dar prosseguimento aos programas que a gente tem feito temáticos e trazendo aí a questão dos direitos humanos que a gente tanto precisa divulgar e conversar, né, sobre esse tema. A gente está aqui no estúdio recebendo a presença, né, pela segunda vez, com muito prazer, da Rebeca Lang. Ela é, né, diretamente lá de Paris, está na França, onde ela atua em várias frentes, como, por exemplo, o Stop Bolsonaro e a Fibra, né, rede de coletivos articulados na Europa. Tudo bem, Rebeca? Como é que vai? Tudo bem, gente. Boa tarde para vocês. Aqui já está de noite. Eu estou adorando ver vocês, tudo de camisetinha. Aqui a gente já está no frio. Rebeca de casaco, cachecol e etc, né, Rebeca? E a gente também está aqui com a presença do Luiz Eduardo Mergulhão, né? Primeira vez aqui no nosso programa. Muito obrigada aí por você ter destinado aí um pedacinho do seu tempo aí do dia, Mergulhão, para estar aqui conosco. Ele é professor de Sociologia da Rede Estadual e de História da Rede Municipal, graduado pela UERJ, né? E integrante da Associação Cultural José Martí, olhar aqui no Rio de Janeiro, né, no caso. Isso. Tudo bem, Mergulhão? Como é que vai? Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos fazer uma boa discussão, uma boa conversa com todos. Com certeza. E também estamos aqui com um dos coordenadores do programa, né, da Política e Formação Sindical do Sindipetra RJ, o diretor Luiz Mário Nogueira Dias. Tudo bem, Luiz Mário? Tudo certinho? Tudo bem, na luta. Agradeço a presença dos convidados, agradeço a condução da Rosa, do programa Privatizar faz mal ao Brasil. Reage brasileiro. A gente está começando aí várias etapas, né, Luiz Mário? E dessa vez aí a gente vai aí 61 programas, né, já nesse debate semanal que a gente tem trazido com uma diversidade enorme de temas, de convidados. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, eu quero começar, então, passando para um panorama, se ela conseguir fazer, Rebeca, no nosso curtíssimo tempo aí do programa, um panorama de como é que está a situação com relação a essa questão de direitos humanos, pela tua visão, né, de uma pessoa que está aí hoje na Europa, como é que você está analisando essa questão hoje aí, com todos esses ataques que a gente tem sofrido, principalmente dessa extrema-direita, né? Olha, queridos, nós aqui, vocês sabem, a gente fica muito preocupado com o Brasil, com o que está acontecendo. Nós temos, assim, 24 horas, está todo mundo conectado, lendo, a gente acorda lendo notícias e organizando ao máximo um ativismo político de conscientização, né, das pessoas. Realmente é muito preocupante o que está acontecendo no Brasil, e na questão, no quesito dos direitos humanos, chega a ser alarmante mesmo. Mas eu tenho uma pequena consideração a fazer para vocês, e que vai em direção realmente a uma questão mundial, né, do neoliberalismo que está avançando no planeta, e que a gente já sabia, né, que era uma etapa que as pessoas já estavam prevendo que isso ia acontecer, e porque realmente o capital ia chegar um momento que eles querem colocar o ser humano de joelhos, né? Então, os direitos adquiridos, as vantagens, né, que é vantagens entre aspas que a gente fala, mas os direitos adquiridos, principalmente aqui no os estados europeus, isso tudo é demais para o capital, né? Eles querem nivelar o ser humano por baixo, quer dizer, eles querem reduzir salário, reduzir direitos, e para fazer isso eles só podem realmente fazer com muita agressão e com muita destruição dos direitos adquiridos. Então, o que está acontecendo no Brasil é óbvio, eu tenho certeza e espero que vocês também se prontifiquem a lutar por isso, mas não vai ficar assim, isso não pode ficar assim, não vai ficar, né? O mundo inteiro está vendo, a extrema-direita deu uma avançada com a eleição do Trump, com o Brexit, com o Bolsonaro, mas vocês já perceberam que esse extremismo, né, que é realmente uma coisa assim muito parecido com a montagem, quando subiu o nazismo, Hitler na Europa, esse fascismo absurdo que a gente fala, não é possível, né, no pleno século XXI, a gente voltar a viver esse tipo de coisa.
não vai ficar, eles não passarão. Mas o que nós temos que ficar atentos é exatamente que essa parte dos direitos humanos tem a ver com esse domínio do capital, né? Eles precisam de pessoas que trabalhem por pouco dinheiro, pessoas que se contentam em trabalhar por nada, essa coisa das privatizações no Brasil, essa coisa da fragilização das leis trabalhistas, hoje eu li um artigo falando sobre o empreendedorismo, né, que no Brasil também muita gente está sendo obrigada a aceitar trabalhos como empreendedor, mas por quê? Porque aí ele vai ter que trabalhar por um preço de banana, e isso não é só no Brasil, amigos, aqui na França também. Aqui tem leis trabalhistas, mas quanto mais avança, mais eles tentam passar essa mesma lógica de autonomia, dizendo que se a pessoa batalhar, ela vai conseguir subir na vida. Então, eu acho assim, vocês não estão sós, né? Assim, não é um caso isolado, é uma máquina mesmo de moer gente, né? Que a gente fala, o capitalismo querendo enquadrar todo mundo. E a gente não pode abaixar os braços, essa luta não vai terminar tão cedo e também não é definitiva, né? Assim, uma mensagem mais ou menos de esperança, mas também solidária, né? A gente tem que continuar lutando. Sim, com certeza, né, Rebeca? E apesar de todos os ataques, a gente sabe que é nessa luta aí que vai se conseguir mudar o que eles tentam impor, principalmente para a classe trabalhadora, né? Queria, Mergulhão, que você fizesse agora a sua fala, né, Mergulhão, sabendo, né, desse teu conhecimento sobre história, né, sobre essa questão histórica do que a gente está vivendo hoje, e também que, se você pudesse, já repercutir também, né, sendo integrante da José Marti, né, que você já comentasse a situação, né, do movimento cubano hoje, por favor. Tá, eu queria colocar inicialmente uma contradição, né? Porque, na verdade, a bandeira dos direitos humanos ela nasce num processo de construção, né, da civilização burguesa, né? A partir das revoluções burguesas do século XVII e XVIII, principalmente a partir da Revolução Francesa, quando você tem os direitos humanos, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, e aí, né, toda a localização histórica para se referir à chamada Declaração de Direitos do Homem, né, puramente, ela se dá na colocação da referência dos direitos como algo natural, os chamados direitos naturais. Então, os direitos humanos fariam parte desses direitos naturais que todo homem, né, na época, século XIX, século XVIII, deveria, né, todo governo deveria seguir. Mas acontece que você tem, a partir dessas contradições, as contradições da própria dominação e crescimento do capitalismo e da burguesia, esses direitos humanos passaram a ser cada vez mais cobrados em função da contradição que havia entre os direitos na lei e a realidade prática. Isso foi muito incorporado pelos movimentos de esquerda também, mas a origem da ideia de direitos humanos ela vem das ideias liberais. Por que eu estou ressaltando isso? Porque muita gente fala assim, direitos humanos é coisa de comunista, direitos humanos quem inventou foi a esquerda, e na verdade não. Direitos humanos ele tem uma origem lá no liberalismo. Claro que no século XX, a partir toda a discussão feita pelos setores, pelos movimentos sociais, a pressão foi para que esse direito humano, essa noção de direitos humanos, ela fosse cada vez mais alargada e incorporada nela os chamados direitos sociais, incorporado nela os direitos econômicos, direito a acesso à cultura, à saúde, à educação, não só os direitos políticos, mas mesmo assim a gente sabe, como a Rebeca falou, que os trabalhadores, numa lógica de uma sociedade capitalista, eles estão sempre correndo atrás dos seus direitos, inclusive os direitos que estão garantidos na lei. Né? Essa aqui é uma questão interessante. E a partir da guerra, a partir da Segunda Guerra Mundial, com a formação do chamado campo socialista, foi aí que a ONU também incorporou essa visão que não haveria mais essa divisão entre direitos políticos e civis dos direitos sociais e econômicos. Só que a gente sabe, né, que, em função do que aconteceu após 91, com a queda do leste europeu, com o fim do socialismo e outras contradições que havia nas próprias sociedades socialistas, o que acabou sendo fortalecido com a queda da União Soviética? Essa visão neoliberal, essa visão onde o capital ele tem que acumular de qualquer maneira, e aí eu concordando com a Rebeca, o capital ele tem que acabar com direitos, esses direitos conquistados pelos trabalhadores, em função, por um lado, da sua pressão, em função, por outro lado, do capital temer o avanço do socialismo e fazer concessões. Depois de 91, com a queda e com o fim do chamado socialismo real,
o capital ficou muito à vontade para colocar na sua agenda neoliberal e a colocar na sua agenda o término dos direitos econômicos, sociais e políticos. Então, eu acho que é isso que a gente está percebendo hoje, né? A gente está percebendo o neoliberalismo para sobreviver, para acumular, o capital para acumular, ele tem que retirar direitos. E a gente acha que numa sociedade onde você tem uma tecnologia tão avançada e a produção acelera, nós temos que ampliar nossos direitos, ampliar no sentido da democracia social, política e econômica. Muito Sim, bom. com certeza. E justamente num sistema, né, Luiz Mário, que a gente vê, né, tão complexo como é o da Petrobras, a gente vê cada vez mais essa gestão bolsonarista, né, do Roberto Castelo Branco, querendo retirar mais direitos dos trabalhadores, né? Luiz? A Petrobras não é diferente. A Petrobras retirou nos últimos 3 anos 89 cláusulas do nosso acordo coletivo de trabalho. A gestão Castelo Branco está recebendo ordem do governo federal de Washington ou Nova York, a remessa de 35 bilhões de dólares da Petrobras para acionistas estrangeiros. E aqui temos fome e não resolve o problema dessa fome. Direciona o lucro das empresas públicas para o sistema financeiro, para pagar dívida, rolamento da dívida interna. A Petrobras também anuncia que o gás de cozinha tem que ter um aumento de 5% na refinaria, mas o pobre pagando a conta. E o efeito é cascata até chegar ao consumidor. Você tem a Petrobras anunciando, fazendo um filme que está dando maior sucesso negativo, da Petrobras anunciando o seu próprio fim, passando praticamente um atestado de óbito do fechamento da Petrobras, da Petróleo Brasileiro S.A. A Amapá, Eletrobras, se tivesse lá, não só teria mais de 4 geradores de reserva, subestações sobressalentes, ou teria providenciado importar isso imediatamente ou buscar em qualquer lado do território nacional, mesmo que desse prejuízo para ela. Porque empresa pública não é prejuízo financeiro, é investimento social. Não há de se falar em lucro com empresas públicas, e sim de retorno do investimento social junto ao povo. Agora, uma questão de direitos humanos que nós gostaríamos de levantar é Guantánamo em Cuba. Um apossamento dos americanos com presídio no território cubano. Como é que deve ser lá dentro? Quem puder me responder, o Zé Martins puder me responder com o Zé Martins, professor Mergulhão. Uhum. E, Rebeca, qual empresa do mundo de petróleo na Europa que doa 35 bilhões aos acionistas? Tem alguma aí? Statoil, Total, qualquer uma delas está doando para os acionistas sem ter lucro, sem ter balanço, sem nada? Ou vende as suas refinarias, por exemplo, né, com terminais, dutos, tudo mais que tem sido construído desde a fundação da própria empresa, né? As refinarias que eles pretendem vender aí do parque de 13 refinarias, eles querem vender 8. Então, acabando completamente com o sistema todo de refino no país. E hoje, inclusive, nós tivemos a notícia de que um dos candidatos, né, que inclusive já precificou o valor da refinaria, é o Banco Bradesco. Então, está todo mundo de olho aí, né? Esperando a qualquer momento, é assim, um alvoroço no mercado de empreendedores, né? Os investidores. Qualquer notícia que a Petrobras publica com relação a esses leilões, né, que eles vão fazer das refinarias. E a gente sabe que isso daí é só para entregar mesmo, porque nem o preço real que a refinaria vale está sendo ofertado, né? Rebeca, se puder já fazer a tua segunda fala e puder responder aí essas perguntas que surgiram. Pois é, minha gente, é uma coisa assim tão absurda, né? Porque quando eu comecei a entender esses pilares aí do golpe de Estado, já estava se falando na ideia das privatizações, e é um projeto do PSDB, né? O Estado mínimo, privatizar, porque para eles sempre foi esse o projeto, é um projeto bem evidente, né? Agora, com relação ao petróleo, isso que eu acho muito louco também, eu acho isso tão chocante, que eu lembro que quando, eu vivo aqui há 30 anos, e quando a gente começou a ter as notícias de que a Petrobras estava querendo investir para descobrir o pré-sal, já vinha muita propaganda negativa dizendo que era mentira, que não tinha nada, que era um dinheiro para ser investido só para jogar fora.
Aí depois, quando descobriram o pré-sal, aí a mensagem, a propaganda vinha dizendo mas isso é um absurdo, eles não têm capacidade técnica para explorar, vão gastar mais dinheiro para explorar do que o que vão conseguir recuperar. Então, quando a gente vê como eles tentaram desconstruir, né, a empresa de petróleo brasileira, e depois, quando ela aconteceu e deu certo, eles vieram com a mensagem ao contrário: a Petrobras quebrou, foi mal administrada, não vale nada. Então, eu acho que, infelizmente, né, minha gente, a gente sabe, o povo brasileiro se deixa levar por uma propaganda muito fácil, né? Assim, é muito fácil de manipular a opinião pública no Brasil, e isso eu acho que é uma dos maiores pontos e focos onde eu acho que nós, pessoas conscientes, com consciência histórica, consciência de classes, eu vou dizer, consciência política, a gente tem que bater nessa tecla, a gente tem que tentar informar as pessoas, encontrar técnicas novas de comunicação para recuperar essas pessoas e passar uma mensagem do que é, na verdade. Só para concluir, para vocês terem uma ideia, Luiz Mário, recentemente, nessa semana agora, eu recebi uma mensagem, um post simplesinho, que falava, né, assim, o pré-sal, lembrem-se que o pré-sal, 75% era para educação, 25% para a saúde, e que agora o pré-sal já não é mais nosso, né? Um post assim. Aí eu publiquei na minha página Facebook para fazer um pouco chamando a atenção, e eu coloquei só um comentário dizendo: eu ainda não entendi por que ninguém fala disso, né? Que assim, é quase que muito pouco falado. Luiz Mário, o post já foi repassado 600 vezes, quer dizer, eu tenho vários seguidores no Facebook, mas não é todo post que chama a atenção. Esse post foi repassado em menos de uma semana, mais de 600 vezes ele foi replicado. Isso, para mim, prova que as pessoas se preocupam, sim. Eu acho que a gente tem que colocar esse assunto das privatizações, a campanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, reage o povo brasileiro. A gente tem que ampliar, se dedicar a isso, foco nessa informação, que ela é muito importante. E, para concluir, gente, pesquisem. Não tem país nenhum do mundo que descobre jazidas no seu próprio território e que consegue inventar e convencer as pessoas de que o melhor a fazer é vender e dar acesso aos estrangeiros para essa jazida. Isso não existe. Ao contrário, os países não têm e querem vir explorar os campos onde tem, né? Então, não tem. A gente tem que realmente se concentrar, criar uma narrativa, explicar para as pessoas o que significa isso, né? Não é um progresso, não traz progresso para país nenhum permitir que a empresa privada venha usar a jazida natural que é destinada para o povo brasileiro, que seria para desenvolver a sociedade brasileira, né? Posso, Rosa, responder o Luiz? Que ele Sim, colocou? por favor. Só queria fazer um comentário rápido, né, nessa fala da Rebeca, de que antes até, né, da questão do pré-sal, quando o Brasil ainda não tinha fundado a Petrobras, né, aí o Mergulhão, inclusive, como historiador, a gente pode ajudar a gente nisso também, até para trazer a informação, né, quando se ventilou a possibilidade, né, dos exploradores que estavam buscando petróleo no Brasil, sempre teve esse movimento internacional, né, começando até, se eu não me engano, pelos ingleses, de que não havia petróleo, não. Teve até campanha, que não tinha nada aqui, não tinha petróleo nenhum, o petróleo saindo, jorrando, e a propaganda sendo feita de que não tinha não, que não era petróleo não. Né? Então, assim, antes, inclusive, de se pensar em ter Petrobras. Então, realmente, essa campanha vem de longe, né? E aí, assim, essa tua, né, como você sempre traz, né, Rebeca, que eu acho bastante importante essa fala, assim, de que a gente está na luta e tem que resistir e tudo mais mesmo, né, de que tem um vídeo aí, que foi lançado agora, dia 27 de novembro, né, por essa gestão aí bolsonarista na Petrobras, é um videozinho que está circulando, eles postaram no YouTube, que é a venda. O Luiz Mário comentou, né, Luiz Mário? Vou colocar o link para vocês verem aí na descrição dessa postagem. Eu vou colocar o link para vocês, que é um vídeo de 30 segundos, absurdo, assim, que eles estão vendendo a empresa. É muito bom, é hora da mudança, a gente vai vender, vai ficar só na exploração do petróleo, é uma nova Petrobras, um novo momento, entendeu? Que está sendo vendido, os investidores, assim, eles assumem
e é uma propaganda. Só que o que aconteceu? Ele foi postado no YouTube no dia 27, aí em pouquíssimos dias já tem assim, ontem eu fiz uma reportagem assim, com 1.400 gostei e 27 mil não gostei. Então, assim, inclusive tem também uma pesquisa recente, que agora eu não vou me lembrar qual foi o órgão que fez, com a população, mas que ninguém, não é, né, uma... Inclusive o Bolsonaro parou de falar de privatizar a Petrobras, como eles falavam, inclusive da lista do Guedes, eles estão privatizando, vendendo todos os ativos, fazendo isso de forma fatiada. Mas na lista do Guedes, como o Bolsonaro começou falando, eles pararam de falar, porque teve uma reação popular contra essa privatização, essa dizer que a Petrobras ia ser privatizada e tudo mais, principalmente para o capital estrangeiro, né? Eu também já andei muito na rua fazendo um programa que a gente tem, né, que é o Reage Brasileiro, e eu vou para a rua abordar as pessoas, e eu sempre pergunto isso, né? O que você acha da privatização da Petrobras? Assim, eu não entrevistei, assim, para não dizer que não teve ninguém no programa até hoje, nessa fala do Com o Povo, né? Teve uma pessoa defendendo, mas ele estava defendendo porque ele tinha sido super mal atendido, tinha tido um problema super sério com os Correios, e aí ele começou falando do problema pessoal dele numa agência, que depois, inclusive, eu expliquei para ele que os Correios tinham franqueado. Então, essa agência, né, a gente nem sabia se essa agência era uma agência estatal ou se já era uma franquia, o que era. E ele falou, é do lado da minha casa, me atendem mal, trabalham mal, então eu sou contra os Correios. Eu falei, pois é, mas eu acho que você, inclusive, já está tendo um serviço privatizado, que deve ser uma agência franqueada. Então, ele nem sabia. Né? Então, assim, no final das contas, conversando comigo, ele acabou dizendo que ia pensar na questão. Então, foi a única pessoa que defendeu a privatização. Né? Então, assim, tem essa questão também que a Rebeca trouxe, né, que eu acho que é realmente essa falta de informação, que a mídia empresarial está aí para isso mesmo, né, Mergulhão? Exatamente, exatamente. Eu acho que, por exemplo, o Luiz falou da questão de Guantánamo, eu acho que merece um programa especial, toda essa questão de Cuba, os direitos humanos, a luta pelos direitos humanos, etc. e tal. Pronto, agendado. Como é que Cuba conquistou tudo isso, mas rapidamente, Guantánamo, vocês sabem, é uma base americana, em Cuba, ela foi estabelecida após a independência, devido à intervenção, à presença norte-americana após a Guerra de Independência, e ali é um território americano, né, onde Cuba poderia ter revertido isso a partir da chamada crise dos mísseis, né, em 62, ela estava na agenda de negociação a base ser entregue para os cubanos, ou seja, porque aquilo seria um território cubano. Os Estados Unidos pagam aluguel para a utilização da base. O governo revolucionário, desde 59, não recebe esse aluguel. Ele faz questão de não receber. Então, é mais ou menos isso que acontece. E houve toda uma polêmica, porque ali é um centro de tortura. Né? É um centro de tortura e houve toda uma polêmica se as leis americanas não se aplicariam no próprio território de Guantánamo. Né? Aquela polêmica em torno do Obama. Mas eu acho que isso aí é um programa especial para a gente fazer. Em relação a essa questão da Petrobras, eu acho que é isso. Eu acho que o projeto que existe há algum tempo, né, do imperialismo, é fazer com que o Brasil não cresça, não avance. Isso tem muito e muito tempo, não é de agora. Não basta dizer que você teve que, para organizar a Petrobras no segundo governo Vargas, de 50 a 54, né, você teve a campanha do Petróleo é Nosso. Foi uma campanha feita para você organizar uma Petrobras, uma empresa estatal. Assim? Então, para você ver como é que essa luta contra o imperialismo, contra a presença, contra os estrangeiros que querem manter o Brasil nessa situação, ela é antiga. E aí a gente vê a importância da questão nacional hoje, né? A gente tem que criar um projeto nacional de desenvolvimento, um projeto nacional de país, que é justamente isso que o governo sabota. Tanto o governo da época, Fernando Henrique, já contestava, já queria acabar com a chamada Era Vargas, queria acabar com as estatais. Isso foi sendo cada vez mais desenvolvido. Né? Houve uma certa derrota com o governo Lula e o governo Dilma, mas acontece que a gente percebe? Essa bandeira ela nunca deixou de existir. Ela nunca deixou de existir. E agora, com o governo Bolsonaro, ela fica cada vez mais explícita. Né? Ou seja, o projeto é tornar o Brasil não um país com soberania nacional, independente de ser capitalista ou socialista, mas não ter um projeto de soberania nacional, e sim tornar o Brasil um grande fazendão pré-30, um país agrário exportador. Né? O que você está observando em termos de desmonte
né, do nosso projeto nacional, do projeto de industrialização, do projeto das grandes estatais, é justamente fazer com que o Brasil se torne um fazendão pré-30, ou seja, antes da Revolução de 30, e que a gente fique cada vez mais submisso às potências multinacionais. E aí você acaba enquanto país, enquanto projeto de país. Eu acho que é isso que está em voga, e eu louvo, vamos dizer assim, programas assim como esse, ou isso que a Rosa colocou, de ir à rua, falar com a população, porque isso é muito necessário, porque a gente tem que romper também o chamado nicho que a gente tem. A gente fica nos nossos nichos e, às vezes, falando só para convertidos. Nós já somos convertidos, nós já somos, né, defensores do projeto nacional, do projeto de país, do projeto democrático, popular. Mas a gente tem que fazer com que essa discussão ela espalhe, né, por toda a sociedade, e aí que a gente veja os nossos interesses e o interesse do Brasil popular e democrático sendo defendido. Né? Tá ótimo, Mergulhão. Eu também já vou me despedindo por aqui, a gente já está aqui chegando ao final do programa, mas antes eu queria passar, Rebeca, para você fazer uma despedida rapidinho aí dos internautas, por favor. Sim, então, a minha despedida vai ser sempre de motivar todo mundo a ir para a rua, ir para a luta, discussão. Vocês têm que levantar realmente, arregaçar as mangas e não desistir. E pensar nisso, né? Nós somos muito poucos no Brasil a ter consciência. Então, até a gente recuperar toda essa população que tem uma consciência política, que compreenda, né, o que o Mergulhão acabou de falar, que é exatamente isso que a gente pode ver, a saída do Partido Progressista do PT, Lula e Dilma, aquela virada ali em 2016, a própria privatização da Petrobras começou logo ali. Né? Vocês lembram do José Serra como ministro das Relações Exteriores? Foi uma das primeiras coisas que ele fez como ministro, e na calada da noite ele já mudou a lei da partilha, já mudou aquele detalhe, e assim, bem em segredo. Então, por isso eu acho muito importante que a gente continue, não desistamos, né? Eu acho que tanto o futuro do Brasil como da população brasileira, todo mundo tem direito a se desenvolver, o Brasil tem direito a crescer e a se desenvolver como uma nação soberana, e só depende realmente da população. A população tem que ter consciência de que é lutando por seus direitos que ela vai conseguir. E não acreditar, não cair feito patinho nessas, né, propagandas, como a gente falou, né, Rosa? Você fala bem, eu uso essa palavra. É propaganda, eles usam, eles têm técnicas, eles têm muita gente na comunicação, são publicitários que sabem como passar mentiras para a população, e a população vai engolindo isso e vai achando que é isso mesmo, que o Brasil é mesmo um atraso. Então, não, gente, vamos lutar e vamos falar para esse povo brasileiro acordar. É isso aí. Uma despedida rapidinho, Mergulhão, por favor. Bom, rapidinho, para não ser repetitivo, eu vou repetir aquela frase de um conhecido, né, lutador do povo brasileiro, que dizia o seguinte: a luta que se perde é aquela que se abandona. Então, não vamos abandonar a luta, vamos persistir, vamos lutar até o final. Tá ótimo. Bom, a gente esteve aqui com a presença da ativista Rebeca Lang, ela está diretamente lá de Paris, onde atua em várias frentes como o Stop Bolsonaro e a FIBRA, a rede de coletivos articulados na Europa. Muito obrigada pela tua participação aqui hoje, Rebeca. E também recebemos a presença do Luiz Eduardo Mergulhão, professor de Sociologia da Rede Estadual e de História da Rede Municipal, graduado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e integrante da Associação Cultural José Marti, no Rio de Janeiro. Eu agradeço a vocês a presença, agradeço a audiência, me despeço de vocês, espero por vocês no próximo programa e peço que compartilhem. Luiz, passo agora, então, o encerramento do programa para o diretor Luiz Mário Nogueira Dias, que é diretor do Sindipetra RJ e é coordenador desse programa da Política e Formação Sindical. Por favor, Luiz Mário. Primeiro, agradecer aos convidados, a presença e o prestígio ao programa, a Rosa, que orquestra esse programa, e lembrar que o Chile está em campanha por direitos humanos em anistiados políticos nos presídios do Chile. Começou semana passada e deve se estender por outros países da América Latina. Aí eu pediria para o professor da Fundação José Marti, professor Mergulhão, que se pudesse receber os companheiros do Chile para conversar, nós agradeceríamos muito, assim como a Rebeca, para saber como está acontecendo essa questão aqui na América do Sul. Nós já convidamos o cônsul venezuelano aqui no Rio, mas está ocupado com as coisas que estão acontecendo na Venezuela, não pôde atender nosso convite. E também a Zé Marti também sempre convidada para comparecer aqui quando puder, tá? Tá, o convite à porta aberta. Mas é lutar, lutar e lutar. Entendeu? Quem parou de lutar
não vai saber se vai ter o gosto no dia da vitória ou não. Mas a gente tem que continuar lutando pelo nosso povo, pela soberania, pela humanidade. E não vai ser baixando a cabeça que nós vamos conseguir alguma coisa. Nós temos que partir para cima, com tudo, com todas as armas. Eu conclamo os sindicalistas a fazer um grande plano de comunicação, de luta contra esse governo nazista implantado no Brasil, antes que seja tarde demais, onde a volta será muito mais complexa a retomar. E quando eu vejo as pessoas mais jovens falando assim, o cenário não é ideal. Sindicalista falando isso, cenário ideal. Aí eu fico imaginando, como é que teria sido na década de 40, com Hitler no poder, e as resistências tendo que se instalar em todos os estados nacionais existentes à época, para enfrentar os nazistas alemães. Como teria sido? Os sindicalistas teriam falado, no momento não é ideal, o Hitler está no poder, está matando todo mundo, vamos ficar em casa e tocado. Não teria tido resistência, que levaria provavelmente aos Estados Unidos, ao Brasil e tantos outros a derrota. Se não fosse a resistência passar informações vitais, a Inglaterra, o dia D, não teria acontecido. Muito provavelmente. Hitler estaria no poder até hoje, porque a nossa geração está fragilizada por causa de fisiologismo. E o que eu peço aos sindicalistas é que sejam vanguarda. Venham para frente de batalha. Parem de ficar encastelados em seus sindicatos. Venham para a rua. Venham militar de verdade. Venhamos gastar o dinheiro do sindicato com contratação de TV aberta, jornais populares. Vamos levar luz ao povo. E o povo nos iluminar também. Privatizar faz mal ao Brasil. Reais Brasileiro. Mais um programa, 61º. Obrigado aos convidados. Obrigado, Brasil. Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.